E para começar o programa desta quinta-feira falando sobre um assunto, um tema muito importante, uma pergunta, na verdade, que nós nos fazemos, mesmo que inconscientemente. Você tem medo de ficar sozinho? Inclusive a televisão, muitas das vezes, é uma companhia para as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Bom, eu vou conversar agora com ela, a psicóloga Pamela Magalhães, que já se encontra aqui na Casa do Tribuna para o quadro Entre Nós. 8h34 e agora ao vivo, mais uma edição do nosso Tribuna Independente, feito com o coração, especialmente para você. Tudo bem, querido? Tudo jóia? Boa noite. Que pergunta emblemática! Caramba! Tcharam! Aliás, boa noite para você. Eu pensei nesse tema porque um tempo atrás eu postei alguma coisa sobre solidão e eu vi como as pessoas estão carentes em saber mais sobre isso. Então eu falei, quer saber? Vamos falar desses temas tabus. Solidão, como conviver com a solidão, o famoso medo de ficar sozinho. Você sabe que tem pessoas que às vezes estão no meio de outras, mas vivem sozinho. E por causa também, vamos até aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas as pessoas que estão nas redes sociais acabam se isolando umas das outras, não é verdade isso? É muito interessante. Você falou das redes sociais, eu fiquei pensando que as redes sociais, elas acabam servindo como um lugar de uma sensação de que eu não estou só. Então, eu estou num momento ali que, eu estou esperando alguma coisa na fila, eu estou ali sentado na cadeira, eu preciso passar o tempo, aí eu recorro às redes sociais, porque aí parece que eu estou interagindo com várias pessoas e eu não me sinto tão só. A solidão é interessante, Fábio, porque nós somos seres sociais, né? Me lembro daquele filme, não sei se você que está em casa assistiu, Náufrago, lembra? Sim, que é incrível, né? Com Tom Hanks. E que naquela solidão, ele acaba transformando aquela bola de vôlei no Wilson, né? E cria um vínculo, um amor, um desespero quando aquela bola, né? Wilson, né? Quando ele se afasta. E aí ele se arrisca para pegar aquela bola, enfim. E não só isso, mas você percebe muitos mendigos, por exemplo, que eles vão desenvolvendo uma espécie de esquizofrenia, eles começam a falar consigo mesmos. Ou quem fica numa prisão muito tempo, numa solitária que seja, começa também a falar sozinho. Muitas pessoas. Por quê? Porque a solidão, quando eu não tenho ninguém com quem interagir, né? Quando eu fico naquela sensação de que, meu Deus, só tem eu aqui, eu começo a interagir comigo mesmo. Acho que a gente não precisa chegar nesse ápice, mas a gente pode exercitar a habilidade de conversar intimamente conosco, não evitando esses momentos em que a gente está só, mas sabendo lidar com eles, porque é no momento que eu aprendo a estar sozinho que eu começo a conversar com as minhas questões, ouvir os meus silêncios, entender e encontrar as minhas sombras, pensar sobre os meus sonhos, sobre os meus desejos, os meus objetivos, ponderando atitudes, analisando comportamentos, sem me distrair com nada. Porque a gente se distrai demais, né? Com certeza. Agora, por que algumas pessoas, Pamela, gostam de ficar sozinhas? Tem aquelas pessoas que não gostam, mas tem aquelas que falam assim, eu prefiro ficar sozinha. Antes só do que mal acompanhado? Mas com certeza. Não tenha dúvida. Antes só do que mal acompanhado. Mas eu acho que a solidão, ela é temida, porque tem um certo estigma de que, meu Deus, eu vou ficar sozinho, eu sou um coitado. Fulana separou, terminou o relacionamento, a gente tem que apresentar alguém para ela. Como que ela vai ficar sozinho? Meu Deus, você vai deixar sua mãe sozinha e tal. A solidão tem essa cara, né? Essa cara de horror, de pesadelo. Quando, na verdade, gente, saber conviver com a solidão não é o fim do mundo. A questão é assim, eu quero ser uma pessoa solitária, viver um isolamento social, não interagir com ninguém, aí sim, isso vai ser um problema. Agora, eu saber ficar sozinho, gostar da minha companhia, isso é um privilégio. Eu poder estar comigo, né, rever ali as minhas questões, conversar com a minha intimidade. Tem hora que é gostoso, quero ficar quietinho ali, né? Vendo e relendo as minhas coisas, pensando sobre os meus caminhos. E o mais interessante, vibrando as minhas conquistas, Fábio. Porque ninguém mais que a gente mesmo fica feliz e vibra por aquilo que a gente conseguiu. Sabe aquilo que a gente suou? Sim.
a gente que fica feliz mesmo, né? E as pessoas têm uma necessidade de se apoiarem nas outras, né? Eu preciso me apoiar em alguém, eu tenho que estar com alguém, não posso ficar sozinha. Ai, meu Deus, vai chegar sexta-feira, terminei meu relacionamento e agora? Tenho que ficar preenchendo meu dia com pessoas porque eu não posso imaginar a possibilidade de ficar sozinho. Como se isso fosse alguma coisa horrorosa, uma coisa ruim. Por quê? Eu sempre falo, se a nossa companhia pode ser tão boa e importante para outras pessoas, por que não para nós mesmos? Verdade. Olha, gente, eu quero que você participe dessa nossa conversa. 11 95033 6870. O WhatsApp já está pipocando aqui. Você pode enviar as suas questões, as suas participações. É só você enviar para a gente aqui no nosso WhatsApp 11 95033 6870. Vamos a algumas participações que já estão chegando? Olha como nossa Rede Vida está indo bem no mundo todo. Fábio, no mundo todo. Você ficou louco? Não fiquei, não. Ó, não. Alice de Portugal está nos escrevendo. Olha que bacana. Você sabe, Fábio, não é só Alice, viu? Tem várias pessoas de Portugal. Portugal está ligadinho aqui. Está ligadinho. Um beijo ao povo português que acompanha a gente, porque a Rede Vida é via satélite. Sim. Então, pega no mundo todo. Olha só. A Alice faz a seguinte questão. Boa noite, Fábio e Pamela. Eu sempre tive medo de ficar sozinha até o meu noivo me abandonar e eu, perdida, resolver fazer mestrado aqui na Europa. Ó, que máximo. Tem sido uma descoberta atrás da outra. Eu estou mais próxima de mim e em paz comigo mesmo. Mas sinto certo receio de me relacionar novamente, porque parece que ninguém é bom o bastante para estar comigo. Olha só. Você sabe que, Alice, obrigada, porque ela abre uma questão curiosa, assim. Eu acho que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com os extremos. Nós estamos falando sobre a dificuldade de lidar com essa história de ficar sozinho. E ela está contando que ela não vivia sozinha, ela vivia com alguém que era muito importante para ela, viveu o abandono e aí foi aprendendo com a circunstância a lidar com a solidão, gostou da história, fez mestrado, quer dizer, alavancou a própria vida e agora se acostumou tanto com essa história de ficar sozinho que está com medo de se frustrar. Então é o seguinte, gente, vamos tomar cuidado com essas pontas, tá? Então, assim, claro que a gente tem que aprender a lidar com a história de estar sozinho. Eu falo que a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. As pessoas com as quais a gente se relaciona, isso é uma questão de escolha. São companheiros de jornada, não são condicionais, nós não precisamos destes outros. É gostoso estar com esse outro? Então que fiquemos com esse outro. Não tá legal? A relação é abusiva, destrutiva, nos machuca, nos destrói? Então não permaneça por imaginar que precise, se sujeitando a qualquer coisa, com esse pensamento que, meu Deus, não posso ficar sozinho, então melhor continuar do jeito que tá. Então, quando a gente consegue equilibrar essa possibilidade de viver, sim, a nossa solidão, mas também socializar, mas também se permitir viver essas relações, né? Desenvolver esses vínculos e elos, com certeza a gente vai ter uma forma de funcionar muito mais saudável. Vamos fazer uma relação direta da solidão com a depressão? Olha, daqui a pouco. Maravilha. Espera aí que eu vou... Por falar em mudar de vida, dona Pamela, olha que pergunta que veio da Rosana de Matão, São Paulo. Um beijo para vocês de Matão. Boa noite, Fábio e Pamela. Eu tenho verdadeiro pavor de ficar sozinha, Pamela. Eu evito ao máximo, de tudo. Sempre estou com amigos ou com a família, ou no celular. Tenho 19 anos e queria saber se isso é normal ou é porque eu sou sociável. Primeiro que eu acho que tem uma coisa dessa geração, como a gente abriu, né, o quadro falando, que está o tempo inteiro nas redes sociais, falando com esse, com aquele, interagindo, curtindo, compartilhando. Então, assim, tem aí um exercício habitual que se torna parte da rotina, estar o tempo inteiro com todo mundo virtualmente, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o exercício da solidão, de você aprender a lidar com essa capacidade de se ver sozinho, isso vai de acordo com o amadurecimento. Isso é um exercício que você vai fazendo, né? E se você é extrovertida e gosta de estar com pessoas, maravilha. Ninguém está falando aqui que você tem que ficar isolado. O que a gente está falando é da importância de você suportar estar consigo mesmo. O suportar estar ali no seu silêncio,
entrando em contato com a sua intimidade, com aquilo que você não deveria compartilhar com ninguém, mas sim consigo mesmo, se escutar, porque muitas vezes a gente está o tempo inteiro falando com as outras pessoas. E é muito importante que a gente se escute, que a gente se ouça, que a gente pense a respeito dessas nossas ideias, dos nossos desejos oriundos, aquilo que a gente não consegue acessar, a gente está o tempo inteiro se distraindo, ouvindo música, vendo televisão, ouvindo rádio, nas redes sociais. Então, essa oportunidade da gente estar ali só conosco é maravilhosa, é uma virtude, porque isso faz com que você entenda que você não precisa da outra pessoa, que você consegue estar consigo mesmo, que você se tolera. Porque o que acontece? Os outros, né, os outros ali que não conseguem lidar com a história de ficar sozinho, entendem que sempre precisam de alguém. Então, ficam ali em relacionamentos limítrofes, medíocres, seja o que for, ou mesmo, não largam a família, não conseguem tocar a vida, não conseguem ali ter o seu próprio espaço, né? Seguir o seu trabalho, se precisar mudar de cidade, fazer algum curso que precise de um deslocamento. Não fazem isso pelo medo, pela sensação de aniquilação, caso se vejam a sós. Vamos entrar na questão da depressão? Olha, claro. Tem uma pergunta aqui que eu separei, que diz assim: boa noite, Fábio e Pamela. Eu sou Vinícius Rocha, tenho 19 anos de idade, moro em Apuarema, na Bahia. Um beijo ao povo baiano. Mesmo. E ele pergunta assim: a carência, falta de amor ou se sentir solitário pode tornar uma pessoa depressiva? Pode sim. A depressão é uma doença que a gente não pode esquecer desses fatores fisiológicos que envolvem questão genética e tal, mas também existem aí os fatores influenciadores que são os externos. Então, se você tem uma vivência solitária, condicional, né? Você pega, por exemplo, pessoas idosas que estão mais dependentes e os familiares acabam se afastando, tocando suas próprias vidas, deixando ali de dar alguma atenção. Isso sim pode favorecer para essa tristeza, né? Que ela vai se instalando e ela vai se tornando crônica, não passa e aí evolui para uma depressão. Como eu disse no início, nós somos sociais. Então, é quando a gente começa a zerar essas interações sociais, que a gente fica o tempo inteiro isolado num canto, não conversa mais com ninguém, não interage, não quer fazer nada, não faz um exercício, esquece ou então evita a comunicação. Isso sim favorece a depressão, né? Porque aí a gente vai ficando fechado, né? Vai cada vez mais ficando isolado no nosso mundinho e sim, cadê a alegria de viver, né? Cadê a autoestima exercitada? E o amor próprio? Como fica nessa história? Tudo isso vai esvaindo, tudo isso vai ruindo. Então, com certeza, tem relação, sim, entre essa solidão crônica e a depressão. Nós vamos agora falar daquelas pessoas que gostam de viver sozinhas, tá? Espera um pouquinho que eu já Combinado. Volto. Olha, eu separei uma questão aqui, Pamela, que é justamente o inverso do que nós estamos falando aqui. Olha só que bacana. Boa noite, Fábio e Pamela. Eu estou amando esse tema e quero dar um depoimento. Eu sempre vivi sozinha, tive 2 filhos de produção independente. Que legal. Amo ficar sozinha, não gosto de conviver com pessoas, sou feliz e realizada, eu me amo. Ótimo. Eu queria perguntar, isso traz por baixo dessa felicidade dela alguma coisa que falta para ela? Olha, pela mensagem dela, não. Eu sou partidária de que se não há sofrimento para você, da forma que você está vivendo, e nem para aquele que está pertinho de você, ótimo, que você continue nesse caminho. Eu penso que se ela está bem vivendo sozinha, né, em partes, né, porque ela teve os filhos e tal, então assim, se está bem dessa forma, ótimo, continue assim. O problema, que até essa pergunta me faz pensar, sobre aquelas pessoas que gostam de viver sozinhas, mas não conseguem balancear essa história ao conviverem com alguém. Então elas estão num casamento, num noivado, num namoro e não conseguem esse equilíbrio. Então elas ficam excessivamente sozinhas, né? Então assim, não, eu gosto do meu mundo, da minha individualidade, e ao invés de observar a proporção,
dessa atitude, acabam exagerando e a outra parte se sente isolada, esquecida, deixada de lado. Então, como eu disse, vamos observar para a gente não sobrecarregar também nem nesse excesso de dependência e nem nesse exagero de estar sozinho. Porque senão você pode se prejudicar ou prejudicar quem está bem pertinho de você, te ama e está afim de uma vida para compartilhar. Eu penso que essa história de viver sozinho, esse desespero de ficar só, pode sim acabar pesando demais quem está ali do teu lado, né? Com essa dependência, com essa sensação de que você precisa do outro para viver e que, meu Deus, não importa o que esse outro faça, mas ele tem que estar comigo, né? Então é o temor do abandono absurdo. Então você vê relacionamentos com agressão física, verbal, moral, né, sexual também. E o outro está ali sofrendo, mas ele fala, ai meu Deus, mas eu não posso ficar sem ali investir na qualidade relacional, né, de dar a verdadeira importância para isso. E as coisas vão desenrolando e o outro continua, porque, ai meu Deus, eu não posso viver a minha solidão. Então, veja como você está com as suas questões, tá? Vou ficar pertinho da Pamela. Por quê? Primeiro que eu gosto. Segundo, que o meu microfone deu pau. Ah, então, mentira. Nós vamos para o intervalo. Eu vou arrumar e eu volto já. Nem sai daí que a gente volta. Tá bom, já. Querido, tá bom. Nós estamos conversando aqui com a Pamela Magalhães e tentando responder, né, refletindo um pouquinho sobre você tem medo de ficar sozinho ou sozinha, né, eu quero Pamela? Até aproveitar e dizer, assim, para vocês aqui, né, confidenciar que eu tive muito medo da solidão quando eu era mais nova. É mesmo? Demorou muito para eu conseguir encarar essa história de ficar sozinho. Eu era daquele tipo que precisava estar com alguém, com uma amiga, com um amigo, com o pai, com a mãe. Terminava o namorado e emendava no outro. Por quê? Pela imaturidade, pela dificuldade em me escutar, entrar em contato com as minhas questões, porque nós nos distraímos quando estamos com outra pessoa, quando fazemos alguma coisa. Tá. Agora, ficar sozinho é a oportunidade de ponderar os caminhos, de colocar a mão na consciência e realmente pensar, eu estou feliz onde eu estou? Quais são as questões que me assombram? Como que eu estou na minha relação? Como que eu estou com os meus familiares? O que eu tenho que melhorar? O que eu fiz que não foi legal? Ficar sozinho é como se nós tivéssemos uma conversa com a nossa intimidade, né? Então, não tenham medo de ficar sozinhos. Não pensem que vocês precisem de alguém. O que vocês precisam é de vocês mesmos. É de aguentarem, encararem e tolerarem todas essas vozes aqui dentro. Agora, é engraçado que tem algumas circunstâncias que a gente não projeta na vida, não sabe, mas acaba acontecendo. Claro. É o caso da pergunta aqui do Luiz de Salvador, na Bahia. Ele fala o seguinte, ó. Boa noite, Fábio e Pamela. Meus pais morreram em um acidente quando tinha 12 anos de idade. Olha só. Eu fiquei sozinho com a minha avó e eu sou solitário até hoje. Não tenho amigos e nunca namorei. Tenho medo de imaginar que a moça que eu amo possa acabar tudo comigo. Tenho vontade de ter alguém. Me dê uma ajuda, Pamela. Ah, que legal. Primeiro, obrigada por você ter tido a confiança de contar um relato, né, da tua história. E me parece aqui, eu ousadamente direi, que por esse abandono, por esse trauma, e aí fica a dica para todo mundo pensar que talvez algum trauma que envolva qualquer tipo de rejeição ou abandono no passado possa reverberar nesse movimento de um maior embotamento, um isolamento, como quem pensa, bom, é melhor eu não arriscar qualquer vínculo, não me entregar em nenhum tipo de relação, porque aí eu não corro risco de ser abandonado, eu não corro risco de me machucar, de me ferir. Então, a pessoa ela fica econômica nessa entrega. Só que, na verdade, ela acaba o quê? Sofrendo também, porque ela não vive a emoção. Né? Porque na interação eu me alimento de amor, de afeto. Agora, se eu não entro pelo medo de perder, eu nem tenho, então eu fico sempre no 0 a 0. Então, primeiro, para você, eu acho legal trabalhar isso. Se você não estiver conseguindo fazer sozinho, numa psicoterapia com um profissional especializado, para todo mundo, né, que está isolado demais e está sofrendo com isso.
E para quem acha que não, eu estou me encorajando, que realmente se permita, se autorize viver essa possibilidade de relação com alguém, entendendo que faz parte. Em muitos momentos vai ser uma delícia, vai funcionar, em outros não. Em outros a gente vai levar sim aquela ducha de água fria, o famoso pé no bumbum, para falar bonitinho aqui, né? E tudo bem, tá? Se isso aconteceu com você, ninguém vai morrer por isso. É uma oportunidade para a gente se conhecer mais, para a gente amadurecer. Porque eu falo que por mais que a gente pense que o desfecho atual de uma situação seja horroroso, a gente tem que ficar com aquilo que agrega, com os aprendizados, com as lições e perceber que tudo aquilo que você passou serviu para te tornar muito melhor, apto para novas batalhas aí que virão. Olha que bacana essa participação. Boa noite, Fábio e Pamela. Eu sou José Ivan, de Bauru. Um beijo para vocês de Bauru. Olha, faz 3 meses, Pamela, que eu me separei. Eu estou morando sozinho desde então. E está sendo oportuno para eu me conhecer. Maravilha. Porém, eu confesso que é difícil. Mas quem está com Deus nunca está só. Isso. Ele falou que diz isso, inclusive, para as outras pessoas. Ele diz que não existe solidão quando existe fé. Será que é bem por aí mesmo? É por aí, porque eu faço uma correlação grande da fé com esse autoconhecimento. Porque eu penso que para a gente conseguir rezar, pensar, refletir, ponderar, entrar em contato, porque para a gente falar com Deus, né, como já diz a música maravilhosa, né, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me escutar, eu tenho que ficar em silêncio, eu tenho que ponderar. Então, se você terminou uma relação, agora é o momento sim de você aprender a ficar sozinho. Não é condicional, não é obrigação, mas é uma oportunidade de refazenda. É um momento que você vai pensar tudo o que aconteceu, o que funcionou, o que não foi legal. Que perfis relacionais você gostou, o que não, o que você quer para a tua vida, o que você não quer mais no teu caminho, o que você pode ajustar, melhorar, transformar, evoluir. Então, não tema a possibilidade da solidão, aproveite-a. E perceba que a partir do momento que você reconheceu, conheceu e se tornou íntimo dela, você pode chamá-la para perto sempre que você quiser. E quando você não estiver muito afim, não, agora eu quero interagir, você diga para ela, olha, solidão, agora eu não preciso de você. Agora eu quero estar numa festa, eu quero estar com amigos, eu quero namorar. Muito bem, acabou. Né? Foi Obrigada, muito bom o papo, Fábio. hein? Gostei sempre. Muito hoje. Esse tema é maravilhoso. Obrigada. Obrigada para você que está nos assistindo. Se você quiser entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, eu tenho uma página no Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga, no Instagram, @psipamela, @psipamela, no YouTube, Pamela Magalhães, e palestras aí, né? São José do Rio Preto agora em março, Rio de Janeiro em abril e ABC Paulista em maio, tá? Espero vocês. Beijos. Obrigado, Pamela. Obrigada, deixa eu te dar um Fábio. beijo. Obrigada, querido. Obrigado, me socorreu aqui no problema do sempre, microfone. Lógico, faz parte, acontece.